Olá pessoas, meu nome é Márcio, estamos aqui novamente para uma análise de A Casa do Dragão, episódio 9. E olha, se lema dos Targaryen é fogo e sangue, esse episódio foi o sangue. Normalmente eu não sei por onde começar os vídeos sobre A Casa do Dragão, mas hoje eu tenho já um ponto de partida, que é justamente as mulheres dessa série. E aqui nesse episódio nós temos 3 mulheres. A primeira aí com, digamos, a menor participação aqui, mas com grande influência nos acontecimentos do episódio, é a Mysaria, também chamada de Verme Branco. Porque assim, o Aegon tá sumido, ninguém sabe onde ele tá. Ele foi pra Gandéia e ele sumiu da vida. Ninguém faz ideia onde esse doido foi parar. Então a gente tem os 2 grupinhos indo procurar ele. Os gêmeos lá da Guarda Real e o Criston Cole junto do Aemond. Mas que tá, nenhum acha ele sozinho. Até que a influência da Mysaria entre ali, porque ela quer negociar. Eu gostei porque a Mysaria, ela podia ter ido lá e pedido muita grana, pedido influência, pedido um monte de coisa. Mas quando ela foi negociar com Otto Hightower, ela pediu o fim das lutas clandestinas de criança, que foi mostrada no episódio um pouco antes. Eles pegam as crianças, deixam elas com as unhas grandes, os dentes afiados, só pra elas se matarem na porrada lá. Isso porque um bando de marmanjo fica assistindo isso e adora. E ela queria isso. Essa foi a negociação. E eu gostei demais. Me pegou desprevenido. Eu pensei que é o que ela ia pedir, dinheiro ou algo assim, mas não. E é legal essa profundidade que eles deram para a Mysaria, para mostrar que ela não é só uma interesseira, ela realmente quer mudar a vida das pessoas ali em Porto Real. Mas vale lembrar que no fim do episódio, por influência do Larry Strong, a casa dela pega fogo. Ela não morreu porque se ela fosse morrer ia aparecer, mas... Cara, com certeza isso não foi bom pra causa dos verdes. Porque eles fizeram um inimigo poderoso. Ela não pode, assim... Até pode não ser tão poderosa contra um rei ou algo assim, mas ela tem influência no povo. E isso com certeza vai ter um impacto daqui pra frente. Mais provável na próxima temporada, já que essa já está no fim. Outra mulher de destaque nesse episódio com certeza é a Alicent. Ela chegou com tudo aqui. Assim, o episódio já começa mostrando um garotinho indo lá avisar para as criadas e tal que o Viserys morreu. E foram contar para Alicent. No livro eles não descrevem muito bem o que a Alicent estava sentindo. E no livro tem outro ponto. Quando o rei morreu, até a coroação do Aegon, se passou alguns dias. Aqui na série passou um pouco mais de um dia. Foi um dia e algumas horinhas. No livro foi tipo coisa de mais de uma semana. Então o corpo do Viserys, quando eles foram ver lá no livro, né, fazer os ritos funerários dele, ele tava já fedendo, tava horrível. E eu fiquei surpreso deles não adaptarem isso aqui na série. Seria uma cena bem chocante, né, ver ele lá sendo apodrecido. Mas daí é de encontro com o que foi mostrado nesse episódio, que a Alicent sentiu a morte dele. Assim, talvez o relacionamento deles do começo não tenha sido a melhor coisa do mundo, mas havia ali algum sentimento, sabe? A Alicent cuidou do Viserys, mesmo ele estando daquele jeito deplorável. Ela tava ali com ele. E apesar de às vezes o Viserys não tratar ela tão bem, já teve carinho ali, sabe? E nesse episódio a gente vê que essa morte dele teve impacto nela. Ela começa a chorar e tal, ela tem que ficar toda hora se controlando. Mais de um momento do episódio, aliás, ela chora por causa disso. E eu curti porque dá uma profundidade pra ela. Não é como se fosse uma interesseira. Ah, o marido morreu, beleza. Não, aqui ela ganha uma profundidade a mais, assim. Incluindo na parte de sucessão do trono, né? Porque ela interpretou completamente errado o que o Viserys disse. Assim, eu não sei se foi toda a interpretação dela ou ela só se fez de cega para alguns fatos, porque pensa comigo. O Viserys passou 20 anos dizendo que a Rhaenyra era a herdeira dele. 20 anos é muito tempo. E aí, nos últimos segundos de vida dele, quando ele já tá moribundo, ele tomou leite de papoula, ele já não tá pensando direito. Daí ele fala a questão de Aegon, e ela interpreta que ele mudou de decisão ali. Ou ela foi muito inocente, ou ela só se fez de cega pra isso, porque ela só queria realizar o Aegon como rei, né? Mas, beleza, né? Mas, ela tem uma forte influência nesse episódio. Lá no conselho, pelo que fica ali mostrado, boa parte do conselho já sabia que eles queriam dar esse golpe aí, tirar a Rhaenyra do poder e colocar o Aegon. Só que a Alicent não estava muito a par desse plano todo. Ela fica chocada com isso, de saber o que estão fazendo e tal. Mas uma coisa interessante disso é que a Alicent não quer que matem a Rhaenyra. Ela deixa bem claro isso, que ia ser um desrespeito com
com o Viserys, que o Viserys não ia querer isso. E ela tá certa, né? O Viserys não, com certeza não ia querer. Quer dizer, o Viserys não queria que usurpasse o trono da filha dele, mas ela não quer. Uma das condições dela é que eles não podem assim, matar a Rhaenyra. Tem que mandar os termos lá pra ela aceitar e coisa e tal. Passar a sensação de segurança, essa coisa assim. Mas é interessante ver como ela luta nesse episódio para conseguir que o Aegon se torne rei, mas que também o Otto Hightower não tem influência sobre ele. Ela viveu sob a influência do Otto Hightower, ela sabe disso, e ela cansou, ela não quer mais saber disso. Então ela não quer que o filho dela fique sob essa influência pesada. E ela age por conta própria. Ela vai lá, pega o Aegon, ela fala pro Otto Hightower que não quer saber dessas influências dele. Ela que vai ditar o rumo agora, junto com o Aegon. E a Alicent também tem aquela outra cena muito boa com a Rhaenys, que é a outra mulher fodona desse episódio que eu já vou comentar. Mas ali é escancarada uma verdade. A Alicent fica sempre julgando pelos homens da vida dela. Antes era pelo pai, depois pelo marido, Viserys, e agora pelo filho. O que ela faz por ela própria, entende? Até nesse episódio, se você for parar pra pensar, ela bota na cabeça que tem que botar o Aegon no trono porque foi o último pedido do Viserys, sabe? Com certeza tem influência dessa questão dela querer proteger o filho dela, né? Mas ainda assim ela tá lutando por algo que não é dela. Ela podia só ignorar aquilo que ele falou e deixar a Rhaenyra subir no trono. Mas não. Ela luta por aquilo. Ainda assim ela dá o jeito dela. E a outra mulher que tem um impacto nesse episódio, que me pegou completamente desprevenido, é a Rhaenys. A Rhaenys novamente com um papel bem decisivo. No último episódio ela já teve, e aqui de novo. A Rhaenys é um caso à parte que no livro Fogo e Sangue ela não aparece nessa parte. Mas aqui não, aqui ela permaneceu no castelo lá, né? Porque teve tudo o que aconteceu no último episódio, aquelas questões todas pra decidir quem ia ficar no trono de Deriva Mark e tal. Então ela deve ter ficado ali e decidido partir no dia seguinte. Mas ela não esperava que o Viserys ia morrer no dia seguinte. E se ela ficasse solta assim, ela ia descobrir facinho que o Viserys morreu e ia lá contar pra Rhaenyra. E aí é que tá, os verdes não podiam deixar isso acontecer. Quanto mais tempo eles ficassem escondidos, digamos assim, sem dizer assim que o rei morreu e tal, melhor pra eles, porque eles podiam coroar o Aegon e a partir daí ia ser uma luta mais justa pro lado deles. A Rhaenys não podia sair. E a gente daí tem aquela cena muito boa, que já é algum dos melhores diálogos da série, com certeza, que a Rhaenys fala a verdade pra Alicent. Ela não quer sair dessa prisão dela. Ela só quer construir uma janela. O que é muito verdade, como eu acabei de dizer. E eu gosto dessa cena porque até a Alicent admite pra Rhaenys que ela que devia ter sido a rainha. E é verdade. E eu curti demais a cena da Alicent falando, né, que ela devia ser rainha, que a Rhaenys devia ser rainha. E a Rhaenys até admite que a Alicent é bem mais esperta do que ela imaginava. Mas ainda assim ela é muito presa nessa questão toda. O que ela faz por ela, entende? E quando a gente acha que a Rhaenys vai ficar nessa coisa dessa prisão, né, dela tá presa nesse quarto dela, um dos gêmeos lá da Guarda Real, que viu o que é o Aegon e ficou muito indignado que querem botar esse maluco como rei, ele fala, ah não, eu não vou ser vassalo desse rei nem f***endo. Ele vai até a Rhaenys para libertar ela. E real eu não sabia o que ia acontecer nessa parte, porque né, como não tem no livro, eles estavam fugindo e tal, e ela falando que não ia fugir saindo do dragão dela, né, a Meleys, que é conhecida como Rainha Vermelha. E ela fala, não, a gente tem que ir pro fosso do dragão, tem que pegar meu dragão lá, vamos embora. E o cara fala, não, eles estão esperando você lá, vai dar ruim, coisa e tal. Ela acaba indo pro fosso dos dragões, por pura cagada. Que estão fazendo, né, a coroação do Aegon lá no fosso dos dragões, que cabe gente pra cacete. E ela acaba sendo empurrada junto com a turma até lá. E ela vai, ela fala, pô, estamos indo pro fosso dos dragões, beleza, né? E daí a gente tem aquela cena final, que, nossa, não esperava aquilo. Como não tem a Rhaenys nessa parte do livro, não tem essa cena final. E foi muito foda isso. Porque a gente tá vendo a coroação lá, tá o Aegon com a Blackfyre na mão, fazendo aquela iola lá com as carinhas. Mas beleza, ele tá lá com aquela putaria dele, aí do nada explode o chão assim, bum, quebra tudo e voa a gente pra tudo que é lado, e a poeira e sei lá o que. E só surge aquele dragão grandão pra cacete. E todo vermelho, muito foda, eu adoro o dragão vermelho.
e dando rabada e todo mundo dando patada e berrando e aquela zona do cacete. E quem tem em cima dele? A Rhaenys, de armadura, né? Temos que lembrar disso, ela tá usando uma puta armadura maneira. E aí que tá, ali ela teve a chance de acabar com tudo, né? Era um Dracarys e acabou a série. Mas aí é que tá, a Alicent entra na frente disso. Ela peita a Rhaenys ali. Fisicamente ela ia morrer, né? Não tem dúvidas disso. Mas aí a Rhaenys não mata ela. Seria injusto? Porque, né, os inimigos dela estariam, né, despreparados e tal? Talvez. Mas aí que tá, eles não foram justos com a Rhaenyra. Então se eles morressem desse jeito, ia estar tudo equilibrado. Mas a Rhaenys é uma pessoa boa, uma pessoa que tem realmente honra. E ela não queria acabar com tudo isso daquele jeito, pelo menos. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Claro. Então ela foge dali e vai embora, provavelmente pra Pedra do Dragão, falar pra Rhaenyra tudo o que houve. Vale lembrar que a dragão dela, a Meleys, é nessa época a dragão mais rápida dos Sete Reinos. Então, pra ela sair de Porto Real e chegar em Pedra do Dragão é questão de um pulo. Naquele mesmo dia ela tá lá, então é bem de boa. Bom, vamos falar do episódio como em si, porque eu gostei do episódio ser centrado em Porto Real e no núcleo dos verdes. Aqui sim é o começo pra valer da Dança dos Dragões. Diferente de um monte de canal de youtuber aí que cada episódio dizia que era começo da Dança do Dragão. Ah não, hoje começou a Dança do Dragão. Ah não, agora começou. Não, foi aqui. A morte do Viserys e a usurpação do trono da Rhaenyra é o que marca o começo. E o que segue em seguida é essa coroação às pressas do Aegon. Porque é uma coroação que normalmente demora. Vê lá a coroação do rei Príncipe Charles lá na Inglaterra. Vai demorar pra caralho. Em Westeros não é diferente, mas aqui eles tinham que fazer tudo o mais rápido possível pra Rhaenyra não ter tempo de reagir. Que daí o Aegon era considerado oficialmente rei e a Rhaenyra ia ser considerada a usurpadora da casa, mas a gente sabe que é o contrário. Então, após, né, a morte do Viserys e tal, eles fazem aquele conselho. Primeiro, né, uma coisa que eu já tinha comentado, é que eles mostram que alguns dos membros do conselho já sabiam que iam ter que dar esse golpe aí, esse impeachment da Rhaenyra. Então tem o cara lá que é o mestre das leis, tem o Orwyle lá, o Otto Hightower, eles já estavam dentro disso e tal. Então eles, para reagir, eles já estavam meio preparados para isso. Mas nem todo mundo tava querendo isso. O comandante-chefe da Guarda Real lá, carequinha, que eu não lembro o nome, ele fica puto da vida. E ele desiste. Ele tira o manto dele, larga lá na mesa e vem embora. Ele não quer fazer parte disso. E outro que não tá muito afim disso é o Lord Beesbury, que nessa época, se não me engano, ele é mestre das moedas. E ele fica puto. Ele fica muito puto. E ele, com razão, ele jurou, né, lealdade pra Rhaenyra, ele conhecia o Viserys há muito tempo, porra, ele fala que tem 70 e poucos anos. O Viserys não era tão velho quanto ele, então ele realmente conhece o Viserys provavelmente desde pequeno, e ele entende que o Viserys não ia mudar de ideia assim do nada, né, sabe por quê? E bem no leito de morte dele, né, muito suspeito. Tanto que ele até acusa que mataram o rei, né. E aí tem aquele filho da p*** do Criston Cole, que vai lá e fala pra ele sentar, só que ele fala do jeito mais filha da p*** possível, que é pegando e tacando ele na mesa. E quando o Criston Cole taca o Beesbury na mesa, acerta bem naquela esfera pequenininha que eles deixam lá em cima da mesa na hora de fazer o conselho. E o negócio entra na cabeça do cara e mata ele na hora. É como uma bala, assim, e pá, morreu. E nessa cena o Criston Cole, nossa senhora, ele tava com sangue no olho pra tirar o poder da Rhaenyra, porque o maluco da Guarda Real até fala lá pra ele largar a espada, né, que p*** é essa que ele tá fazendo. E ele saca a espada e tava pronto pra brigar ali. E daí até a Alicent fala que não tem nada demais, que ele devia ficar na dele. Ele larga a espada, mas caramba, hein. E eu gosto porque nessa cena a Alicent se impõe ali. Todo mundo tá falando, vamos matar a Rhaenyra porque senão vai dar ruim e tal. E ela bate a mão na mesa e fala que não vão matar ela, que não é o que devia acontecer, e eles respeitam isso. Tanto que o Lannister lá, que nessa época é mestre dos navios, ele até pergunta o que ela quer fazer. Mas é legal nessa questão toda da coroação, que eles vão atrás do Aegon. E cadê Aegon? Aegon sumiu. Ninguém faz ideia onde tá o Aegon. A Helena lá não sabe porque, né, ele é o marido de bosta.
Então vai os dois grupinhos lá buscar ele. Um com os gêmeos da Guarda Real, o outro com o Christian Cole e o Aemond. E eles saem procurando só pelos piores lugares de Porto Real, porque sabem que aquele doente devia estar em algum deles. Mano, eles vão numa rinha de criança, cara. Rinha de criança. Eu já comentei isso nesse episódio, mas vou comentar de novo. É uma rinha de criança. Eles botam as crianças lá pra brigar, pra se matar lá. E é interessante nessa cena que os gêmeos estão lá, né, nessa rinha de criança. E daí, um deles mostra um garotinho no cantinho, assim, de cabelo loiro. E fala que esse provavelmente é um dos muitos bastardos que o Aegon deixou por aí. E eu fiquei perguntando se esse pode ser o Gaemon Cabelo Claro, que é um personagem que eu jurava que só ia aparecer lá pela 3ª temporada. Mas, né, mostrando ele aqui agora já é uma boa preparação, né? Mas enfim, a gente vê eles procurando e tal. O Aemond vai lá na Baixada das Pulgas com o Christian Cole e leva ele até uma das casas, né, de prazeres, digamos assim. E essa cena é interessante ver como o Aemond fica incomodado quando a mulher que cuida do lugar lá fala com ele. Ele fala, né, que o Aegon levou ele ainda com 13 anos naquele lugar, né, 13 anos. E isso com certeza impactou a mente do Aemond de algum jeito, que a cara que ele faz nessa cena, ele fica muito retraído. Parece muito aquele Aemond criança. E é interessante nesse episódio que o Aemond fica muito puto que eles querem coroar o Aegon. Não porque ele acha que a Rhaenyra que devia ser coroada, mas porque ele acha que ele que devia. Que ele fala lá que, pô, o Aegon é um vagabundo que tá nem aí pra nada. Enquanto ele foi lá, ele estudou filosofia, estudou história, e fez cursinho, e prestou vestibular, e entrou pra faculdade de Westeros, e fez sei lá o que, aprendeu a lutar de espada, e monta dragão grande, e sei lá o que. E ele fica lá na mão, né? Foda-se. E depois, quando eles finalmente acham o Aegon implora basicamente pra deixarem ele fugir, e fala isso pro Aemond. E o Aemond dá uma hesitada ali, a gente vê no olhar dele que ele tá tentado a deixar isso acontecer. E o Aemond quer esse trono, dá pra ver isso, ele quer, e ele não tem. Então ele tem que apenas, literalmente, abaixar a cabeça pro irmão dele, que é o que resta pra ele. E o Aegon aqui tem uma construção muito interessante. Ele é um filho da puta, mano, ele gosta de ver crianças sair na porrada até morrer, né? E tem um monte de bastardo dele por aí, ele é muito arrombado. Legal que, né, o bastardo da Rhaenyra, meu Deus, todo mundo conhece e todo mundo odeia. Mas o do Aegon, nossa, não tô vendo nada aqui, né? Mas beleza. A gente vê que ele não quer ser rei, ele tá lá naquela... Mano, esconderam ele no meio do septo lá. Tudo escondido, todo esfarrapado, todo fudido, os olhos todo vermelho, nossa. E então levam ele pra Alicent. E tem aquela conversa interessante lá naquela carroça. Que ele fala que não quer saber disso, que o rei teve 20 anos pra dizer que queria o Aegon como herdeiro e não disse. Ele joga umas verdades na cara da Alicent, sejamos sinceros. E daí a Alicent mostra a lâmina de aço valeriano que o Viserys levava. E aí muda um pouco a visão dele, porque é um símbolo de poder. O rei andava com isso direto e agora isso vai ser dele, entende? E ali ele já começa a ver muitas vantagens de ser rei, porque primeiro que é completamente errado pra você convencer alguém de ser rei, você dá uma arma pra ele. Isso já diz muito sobre o tipo de governo que a gente pode acabar tendo. Sem indiretas, né? Claro, 100% sem indireta. Mas já diz muito sobre a personalidade de alguém, né? Ele pergunta se a Alicent ama ele. E ela só chama ele de imbecil. Ela dá todo esse golpe de estado pra querer coroar ele. Já podia ser mostrado como uma demonstração de amor, né? Mas se ele tá perguntando é porque ela não fala isso pra ele. Ela provavelmente não fala que ama o Aegon. Isso com certeza tem um impacto na mente de alguém. Sem querer falar nada, mas já comentando, psicopatas têm um sério problema com o relacionamento com a mãe deles. Pode ver, durante a história tem vários. Tem problema de não ser amado pela mãe, de ser maltratado pela mãe e tal. Então, o Aegon ter esse problema com a mãe dele já pode ser uma pista, não é mesmo? E ele tá com toda essa coisa de não quero ser rei, não tô muito afim. Mas na coroação dele, tudo isso muda. Por uma questão bem simples. Ele vê o poder. Pensa aqui comigo. Primeiro que tem toda uma fileira de soldados com armas levantadas prestando respeito pra ele. Abrindo caminho pra ele. Até o trono. Ele é ungido perante os deuses dos 7 reinos, vale lembrar. Ganha a coroa, que foi do conquistador, do cara que foi lá e conquistou Westeros. Mas uma coroa maneira, tenho que dizer, mas prefiro a do livro, mas ok. E aí,
Ele ainda recebe a espada do Conquistador, que é a espada Blackfire, que todo rei de Westeros leva consigo. E ainda vê todo mundo da família dele tendo que abaixar a cabeça perante ele. Entende o que eu tô falando? É poder. É poder e poder e poder que ele experimenta nessa cena. Beleza que antes ele montava um dragão, mas não era nem o maior dragão de tudo. Ele não tinha feito porcaria nenhuma com aquele dragão. Além de voar, provavelmente. E ali ele tá vendo real poder, sabe? A mãe que parecia menosprezar ele dobra a cabeça perante ele. O avô que agia com um pulso firme perante ele dobra a cabeça perante ele. O irmão que é mais habilidoso, todo mundo baixa a cabeça perante ele. E quando ele se volta pro público, o público aplaude ele. Entende isso que eu tô falando? Ele tá experimentando o poder. E o poder, pra ele, é algo interessante. E quando ele sente esse poder, a afeição dele muda completamente. Ele gosta disso. Ele vai gostar muito disso, de poder mandar nos outros, de poder fazer aquilo que ele quer fazer, na hora que ele quiser fazer. Porque antes ele fazia o que ele queria, mas era muito controlado, era só beber e sair por aí fazendo merda. Agora ele pode fazer merda num tamanho gigantesco. E provavelmente ele sentiu isso nesse momento. Claro que essa coroação dele já mostra muito como vai ser o governo dele. Porque foi uma coroação banhada em sangue. Pensa só, desde o começo, desde o momento que o Viserys morreu e contaram pra ela o tanto de gente que morreu nisso aí. Pensa comigo aqui rapidão. Morre o Viserys, tem o conselho, morre o Beastbury. Depois tem aquela questão toda deles do outro Hightower fazer um monte de lord que tava no castelo dobrar o joelho. Alguns não dobram, são levados para as masmorras, provavelmente. E o outro que fingiu dobrar o joelho e tentou fugir, que é o Lord Caswell, que era amigo da Rhaenyra e tal, foi morto. Depois aparece ele lá enforcadão lá no meio do pátio para servir de exemplo. E depois tem aquela zona toda no Fosso dos Dragão lá, quando a Meleys aparece. Com certeza morreu gente pra cacete. O tanto de gente que tinha naquela parte ali, que foi pra vala. Nossa. Ainda tem as pessoas que ficaram desesperadas e saíram correndo e foram passando por cima. Eles mostram um membro dos Mantos Dourados sendo pisoteado ali. Então muita gente morreu nessa cena. Eu espero de verdade que eles mostrem isso no próximo episódio, as consequências disso, por favor. Aí foi muita gente que morreu. O Aegon conquistou uma coroa a preço de muito sangue. Isso sem batalha. Isso que deve ser deixado claro. Não houve batalha aqui ainda. Até esse momento, foi só sangue que foi derramado até a coroação dele. E ele era um cara que não queria ser rei e que subiu ao trono. E ele não é muito bom da cabeça. Então isso são todos os sinais para um governante ruim. E que agora está no trono de ferro. Então tudo que vai acontecer daqui em diante tá na mão de um lunático. Mas bom, pessoas, por hoje é isso. Me sigam nas minhas redes sociais, que devem estar passando aí na tela, principalmente no Instagram. Curte, compartilha, comenta, se inscreva. Faça isso por mim que eu vou ficar muito feliz. Bom, semana que vem é o último episódio, né? Vai pegar fogo. Esperem o que eu tô dizendo, vai ser chocante o próximo episódio. E bom, é isso. Até.